Olá a todos vocês, nós daremos início a uma série de vídeos sobre cultura judaica e profecias bíblicas. Para você que é um amante da língua original, um amante da cultura judaica e quer saber como isso pode, de certa forma, influenciar nas profecias bíblicas, será que isso tem alguma coisa referente às profecias bíblicas? Então, nós estaremos fazendo uma série de estudos aqui para você aprender um pouco mais sobre a cultura judaica. Meu nome é Leonardo Andrade, estarei aqui te ensinando algumas coisas, te instruindo, na verdade, acerca desses fatos que estão relacionados à cultura judaica, ok? Então, este é o primeiro vídeo da série, ok? Primeiro vídeo da série, na qual nós estaremos estudando sobre o Shemitah. Você sabe o que é Shemitah? Já ouviu falar sobre o Shemitah e qual a sua influência? Lembrando que tudo que nós estaremos falando aqui estão relacionados à cultura judaica, tá? Estão relacionados ao pensamento judaico acerca desse tema, ok? Principalmente ao judaísmo messiânico. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração, que é a oração antes do estudo da Torá. A oração antes do estudo da Torá é bem assim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu la'asok bedivrei Torá. O que significa isso? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordenou que nós absorvêssemos nas palavras da Torá. Então, já oramos e agora nós daremos início a esse estudo. Lembrando que todas as questões relacionadas ao Shemitah e essa compreensão daquilo que o Shemitah pode afetar, pode acometer, está relacionada ao livro The Mystery of the Shemitah, de Jonathan Cahn. Jonathan Cahn, para quem não sabe, é um judeu que descobriu que o Shemitah ele provoca uma certa influência no lado econômico da humanidade, e é isso que nós estaremos estudando a partir de então. Certo é que, quanto mais nós examinamos a palavra do Senhor, mais o Senhor ele vai descortinando a sua palavra, as Escrituras, a fim de que nós, os seus eleitos, saibam que o tempo das bodas está próximo, que o tempo das bodas está bem diante de nós. E o próprio Senhor disse ao profeta Daniel que as palavras reveladas nos seus dias estariam o quê? Fechadas e seladas. Até quando? Até o tempo do fim. Como agora nós sabemos que nós estamos e entramos no tempo do fim, o Senhor tem revelado, ele tem descortinado, ele tirou o selo dessa palavra para que nós pudéssemos alcançar e entender as coisas relacionadas ao arrebatamento da igreja. Daniel 12, 9 ao 10, ele diz assim, e ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e provados, mas os ímpios precederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, essas palavras que estavam outrora seladas, elas agora são reveladas diante de todo aquele que busca na palavra
a compreensão das coisas que brevemente irão acontecer. Falaremos sobre o ano sabático, também conhecido como Shemitah. Para você que quer ter um pouco mais de informações acerca do Shemitah, eu tenho um livro sobre calendário judaico, e também tenho um livro sobre as festas de Israel, na qual eu falo sobre o Shemitah mais profundamente. Mas se você já quiser, de antemão, dar uma lida, Levítico, Vaikra 25, ele vai falar acerca dessas questões e a sua implicação no campo espiritual e também profético. O ano Shemitah, para você entender, ocorre de 7 em 7 anos. Ou seja, é um ano denominado sabático, ano sabático. O 7º ano de uma sequência de 7 anos. Até o último dia de um ano, o ano Shemitah, Deus ordena que cada um perdoe as dívidas um dos outros. Se a humanidade perdoar as dívidas um dos outros até o fim do ano Shemitah, então o que vai acontecer? Ela vai experimentar a libertação no sentido espiritual dos seus grilhões. E quem vai libertar? O Altíssimo. Entretanto, se não houver perdão das dívidas, então o último dia do ano de Shemitah se transforma em um dia de juízo. Então, você pode entender uma coisa, a princípio, que Shemitah ele tem a ver com duas coisas. Ele tem a ver com bênção e maldição. Shemitah tem a ver com bênção e maldição. O que nós estaremos estudando nessa questão do Shemitah? Estaremos estudando o julgamento econômico da humanidade pelo Messias. O julgamento da humanidade pelo Messias. Ocorre no último dia de um ano Shemitah, de acordo com as Escrituras, né? Então, nós estaremos estudando alguns fatos. Esse dia ocorre exatamente na véspera da festa das trombetas, Yom Teruah, de 7 em 7 anos. Para você ter uma ideia, 2015 foi o último ano Shemitah. Logo, 2022, 7 anos depois, é também ano Shemitah. E no dia 29 de Elul ocorre o julgamento econômico da humanidade. O que eu quero dizer? Através dos estudos de Jonathan Cahn, nós podemos ver que a humanidade se prepara para o ano sabático, para o 7º ano, ou seja, para um abalo econômico que certamente ocorrerá. Aqui nós temos o calendário bíblico, né? O calendário bíblico, ele possui, para quem não sabe, 12 meses. Aviv, ou Nissan, Iyar, Sivan, Av, Tamuz, Av, Elu, Tisri, Reshivan, Kislev, Tevet, Shevet e Adar. Então, esses são os meses, né? Aviv, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elu, Tisri, Reshivan, Kislev, Tevet, Shevet e Adar. Quando é os anos chamado embolísmico, o que é isso? É a mesma coisa dos anos que nós temos aqui, que ocorre as questões para repor os 11 dias de atraso, né? Então, vai acontecer o quê? Vai ter Adar Sheni, que é o Adar 2. Então, Adar 2 corresponde ao mês que virá sobre essa questão do ano Shemitah. E aqui você pode ver, acompanhar aí, ó, o primeiro mês
ele se compara ao início do ano do calendário religioso. Nissan ou Aviv é o início do ano do calendário religioso. E aqui eu coloquei uma correspondente, eu não gosto muito de fazer esses paralelos, né, março e abril, porque a Bíblia não dá essa explicação, então não tem necessidade. Mas aqui, Nissan, nós podemos ver que Nissan ele tem 30 dias e corresponde ao mês de março e abril. Então, esse aqui era o ano novo no calendário religioso. Porém, no calendário civil, eu coloquei uma setinha aqui, Tisri, tá? Tisri corresponde ao sétimo mês. Sétimo mês. Esse é o ano novo judaico, bom? Esse é o ano novo judaico. Antes de Tisri, o sétimo mês, nós temos o sexto mês chamado de Elu. Então, o que nós vamos estudar aqui hoje corresponde principalmente a esses 2 meses, Elu e Tisri, tá ok, pessoal? O ano Shemitah, ele sempre começa no primeiro dia do sétimo mês, ou seja, Tisri, do calendário bíblico. O mês de Tisri, né? O primeiro dia de Tisri corresponde sempre ao primeiro dia da festa de Yom Teruah, porque, para quem não sabe, Yom Teruah, ou Yom Teruah, eles davam 2 dias para essa festa, porque é a única festa que ocorre na lua nova. A lua nova é o momento mais escuro, mais difícil de se avistar a lua nova. Por isso, eles davam 2 dias, porque não sabia se ela poderia vir no dia 1º ou no dia 2. Então, esses 2 dias são destinados à festa de Yom Teruah. Como eles não sabiam, eles até apelidaram essa festa como a festa daquele dia e hora, ninguém sabe, né? Correspondendo ao texto de Mateus 24, 36. Logo, o ano Shemitah sempre começa no primeiro dia da festa das trombetas, como dissemos. Por outro lado, o ano Shemitah sempre vai terminar quando? No último dia do 6º mês, de Elu. Sempre vai terminar em Elu. Logo, o ano Shemitah sempre termina na véspera da festa das trombetas, no dia 29 de Elu. Então, no dia 29 de Elu, é um dia marcante. Para quem quer se aprofundar um pouco mais, vai ter que estudar um pouco mais, adquirir algumas literaturas acerca do tema, mas o mês de Elu, a palavra Elu, algumas pessoas dizem que significa pesquisa, porque é um mês que você vai pesquisar, fazer uma autoavaliação. Para quê? Para que quando chegar Tisri, que é um momento especial para os judeus, que ocorre as festas de outono, você vai estar preparado. Outros dizem que Elu é um acróstico, que significa Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Que significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o dia 29 de Elu, antes de acontecer e entrar no outono, porque Elu é o último mês do verão, Tammuz, Av e Elu são verão. O Shamash, que é o principal da sinagoga, ele batia nas casas e falava assim, Kumaná, levante-se. O sentido de que prepare-se, porque as grandes festas estão chegando, ok? Desde o início do século XX, nós tivemos alguns Shemitahs. Eu vou falar alguns aqui, alguns anos. E você já pode assimilar, comparar para ver as ocasiões. 1903 foi o ano Shemitah. 1910, 1917, 1924, 1931, 1938, 1945, 1952,
1959, 1966, 1973, 1980, 1987, 1994, 2001, 2008, 2015 e agora 2022. E nas Escrituras? Existem alguns fatos nas Escrituras que falam sobre o Shemitah? Sim. Levítico, Vaikra 25, verso 2 ao 4, diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado do Senhor. Não semearás, presta atenção, não semearás, nem podarás no campo da tua vinha. Então, esse é o texto áureo daquilo que nós estamos tratando aqui, ok? Esse é o texto áureo daquilo que nós estamos tratando nesse assunto, ok? Então, essa é a questão do texto áureo. Então, prosseguindo ao nosso estudo, de acordo com os textos bíblicos, há 2 leis a serem observadas no ano Shemitah pelos agricultores. Primeiro, o agricultor não deve cultivar ou cuidar a terra. Apenas cuidados mínimos são permitidos nessa época, de forma a não colocar sua confiança na terra, mas sempre no Senhor. Outro, os frutos do ano Shemitah não pertencem ao agricultor, mas devem suas terras estar disponíveis para os estrangeiros e principalmente aos pobres, para que os pobres possam colher e comer em sua terra. Bom? 3. O último dia de Shemitah, dia 29 do mês de Elul, é o dia do julgamento econômico nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Deuteronômio 15, 1 e 2, e o verso 4 fala sobre isso. Diz assim: ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor, vou repetir, todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo ou seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Texto de Deuteronômio, Devarim 15, 1 e 2 e verso 4. Então, nós podemos ver, nessa questão, que a palavra Elu, aqui tem ela em hebraico, tá? Elu significa, literalmente, libertar, queda, colapso, abalo, sacudir e remissão. Tudo isso significa Elu.
Aqui temos a palavra em árabe, tá? Ilu, Alu. E essa palavra em acádio, Elulu, Elulu, ok? Corresponde ao 12º mês do ano civil e o 6º mês no calendário judaico, a partir de Tisri. O mês situa-se na estação do verão, conforme nós já falamos, ele tem 29 dias, e geralmente o mês de Elu ele cai em agosto e setembro no nosso calendário, que é o calendário gregoriano. Algumas leis relacionadas ao Shemitah. Primeiro, Deuteronômio 15, verso 1 diz que as dívidas deveriam ser perdoadas. Levítico 25, 3 ao 7. A terra deveria descansar. Levítico 25, verso 20. É uma bênção tríplice. Levítico 25, 39 a 41. Momento de realizar tzedakah. O que é tzedakah? Caridade, obras, né? Levítico 25, 18. Também deveria ler a lei publicamente. Ok? Mas por que esse juízo? A promessa do juízo econômico. Deuteronômio 15, verso 9. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Então, essa é uma ordem do Senhor. Essa terceira lei deve ser cumprida por toda a humanidade, pois, apesar de ter sido inicialmente entregue aos israelitas, conforme o texto que nós lemos agora, Devarim 15, 9, Deuteronômio 15, 9, depois, com a vinda do Messias, ele a estendeu a toda a humanidade, conforme Mateus 6, 12, e também Mateus 18, 23 ao 35. Assim sendo, o princípio do Shemitah, segundo o qual todas as dívidas devem ser perdoadas, foi estendido a toda a humanidade pelo Messias, quando ele ensinou a todo o planeta, a toda a humanidade, que se deve orar para obter o perdão do Altíssimo. Como o próprio Messias disse, né? O próprio Messias nos ensinou em Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus, que é o nosso Messias, definiu desta forma que alguém somente obterá perdão do Deus Altíssimo se também perdoar aos seus devedores. Quem não perdoar o seu devedor não obterá o perdão dos seus pecados e não terá como ingressar no reino dos céus. Olha que interessante. Esse ponto central da doutrina do Messias, o perdão dado é a chave para receber o perdão do Deus vivo. É a chave para ingressar aonde? No reino dos céus. Então, quanto mais você perdoa, mais você é perdoado. Ainda há outros ensinos do Messias. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por quê? É uma referência ao número 7. É uma referência ao Shemitah, Mateus 18, 21 ao 22. Jesus continua. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que se pagasse
tudo o que lhe devia. Assim, vos fará também meu Pai Celestial. Também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 32 ao 35. O dia 29 de Elu, né, é um ano Shemitah, é um limite que o Messias estabeleceu entre a humanidade, para que um perdoe ao outro. Na verdade, é um dia fatal, é o dia do julgamento, é o dia do julgamento mundial. Como nós vimos, o ano de 2015 foi o último ano de Shemitah. Logo, 2022 será outro ano de Shemitah. O Messias espera a cada 7 anos que, até o último dia do Shemitah, dia 29 do mês de Elu, a humanidade perdoe as dívidas um dos outros. Se a humanidade observar o princípio Shemitah, receberá a libertação dada pelo Senhor. Caso ao contrário, terá de enfrentar a ira do Cordeiro e os terríveis juízos por ele derramados. O dia 29 de Elu do ano Shemitah é o dia do julgamento da economia mundial pelo soberano Messias. Algumas pessoas perguntam, mas por que haverá realmente essa punição por parte de Deus? Lembrando que o povo de Israel negligenciou 490 anos. Desses 490 anos, sempre negligenciando o descanso da terra. Negligenciando o descanso da terra, nós podemos ver que esses 490 anos, dividido por 7, vai dar 70 anos. E esses 70 anos foram cobrados onde? No cativeiro babilônico. Ou seja, no cativeiro babilônico. O padrão dos juízos derramados pelo Messias após realizar o julgamento econômico no mundo a cada 7 anos, ao fim de um ano Shemitah. Você vai observar que os juízos determinados por Jesus, o Messias, obedecem sempre um padrão. Sempre um padrão. Sempre um padrão. São determinados no próprio dia 29 de Elu, de um ano Shemitah, podendo ser derramados no próprio dia 29 de Elu ou alguns dias depois desse dia 29 de Elu. 2. São juízos que geram sempre colapsos econômicos de longo prazo. 3. São juízos reveladores da ira do Cordeiro atingindo em cheio a economia mundial contra uma humanidade que não abre seu coração para perdoar dívidas, principalmente dos pobres. 4. É um recado direto para os cristãos. Se não perdoarem as dívidas um dos outros, principalmente dos pobres, haverá pecado sem ter sido perdoado pelo Senhor. Pois o Pai só perdoará a dívida de quem perdoar ao seu próximo. Essas são as próprias palavras de quem? De Jesus, o Messias. E em vários textos, Mateus 6,12, Mateus 18, 21, 35, etc. Precisamos, então, conhecer mais de perto os fatos que revelam que o nosso Messias Jesus Cristo já está julgando a economia mundial, a economia da humanidade, pois ela não tem demonstrado misericórdia para com os necessitados. Para com os necessitados. Para isso, vamos verificar o que tem acontecido com a economia mundial, a economia de uma humanidade que tem fechado a mão para os pobres, e a cada dia nos anos que corresponde ao ano Shemitah. No penúltimo Shemitah, em 2001, no exato dia 29 do mês de Elu, que correspondeu ao dia 17 de setembro, 6 dias após o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos,
Na exata véspera da festa da trombeta, a humanidade, desobediente ao princípio Shemitah, sofreu um grande juízo derramado. Um grande juízo derramado. Neste exato dia, segundo o pensamento judaico, o próprio leão da tribo de Judá se levantou da sua santa morada e provocou a maior queda em pontos de toda a história da Bolsa de Nova York. Até aquele dia, 684 pontos de queda, desencadeando também uma grave crise financeira mundial, que resultou na invasão do Afeganistão e do Iraque nos anos que se seguiram, multiplicando descontroladamente a dívida dos países ricos do Ocidente. Aqui nós temos o quadro, né, uma reportagem que fala sobre isso no dia 17 de setembro de 2001, exatamente no dia fatal, ou dia do impacto, dia 29 do mês de Elul de 2001, no último dia do ano Shemitah de 2001, a Bolsa de Nova York despencou. Em um único dia, 684 pontos. 684 pontos. Recorde de queda histórico em número de pontos até aquele dia. Então, essa notícia aí da CNN Money, do próprio dia 17 de setembro de 2001, retrata acerca desse assunto. No último Shemitah, em 2015, desculpa, né? Mas aqui é uma referência a 2008, no exato dia 29 de Elul, que correspondeu ao dia 29 de setembro de 2008, na exata véspera da festa das trombetas, a humanidade desobediente ao princípio Shemitah sofreu um grande juízo derramado pelo Messias. Neste exato dia, o leão, mais uma vez, é um pensamento judaico, tá? Se levantou da sua santa morada e provocou uma das maiores quedas da Bolsa de Nova York, 777 pontos da queda. Aconteceu uma das maiores, desencadeou uma das maiores crises financeiras mundiais, que repercute ainda hoje nos nossos dias atuais, estourando de início a bolha imobiliária nos Estados Unidos, provocando gravíssima recessão na Europa e atingindo também os mercados financeiros pelo mundo afora, isso até os dias de hoje. Aqui nós temos a reportagem no dia 29 de setembro de 2008, exatamente no dia fatal, no último dia do ano Shemitah de 2008, dia 29 do mês de Elul de 2008, a Bolsa de Nova York caiu em um único dia 777 pontos. Recorde histórico, nunca superados até o dia de hoje. E nós temos, capítulo 8, as maiores quedas em pontos da Bolsa de Nova York, o termômetro do mercado financeiro mundial. Aqui você pode ver as maiores quedas até o momento. No quadro ao lado, extraído do site Money Morning, podemos conferir as 10 maiores quedas em pontos do índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York. Aí nós temos as maiores quedas. A maior queda em pontos foi no dia 29 de setembro de 2008, que, como vimos, foi o exato dia do julgamento econômico do mundo pelo Messias, no dia 29 de Elul, que era ano Shemitah de 2008. A segunda maior queda em pontos da história foi no dia 15 de outubro de 2008, apenas 16 dias depois do dia 29 de Elul, como consequência direta do julgamento econômico do mundo pelo Messias. Tá? Julgamento do mundo pelo Messias. A terceira maior queda em pontos foi no dia 17 de setembro de 2001, que, como vimos, foi o exato dia do julgamento econômico do mundo pelo Messias, no dia 29 de Elul do ano Shemitah de 2001. A quarta maior queda em pontos foi no dia 1º de dezembro de 2008,
somente 2 meses depois do dia 29 de Elul, como consequência do julgamento econômico do mundo pelo Messias. A quinta maior queda em pontos foi no dia 9 de outubro de 2008, apenas 10 dias depois do dia 29 de Elul, como consequência direta do julgamento econômico do mundo pelo Messias. A Grande Depressão de 1929 não teve seu ponto mais trágico em 29, mas no ano de 1931, denominado pelo Dr. Benjamin Anderson, economista americano renomado da época, de o ano trágico. Por que ano trágico? Isso porque, em 20 de setembro de 1931, apenas 9 dias depois de 11 de setembro de 1931, o dia correspondente ao dia 29 de Elul do ano Shemitah de 31, a Grã-Bretanha abandonou o padrão ouro, levando o mundo à maior crise financeira de toda a sua história, que anos mais tarde levaria o planeta à Segunda Guerra Mundial. O dia 11 de setembro de 1931, além de ser o dia 29 de Elul, no ano Shemitah de 31, também foi o dia que ocorreu um eclipse solar, e, como nós sabemos, o eclipse, as pessoas podem não acreditar, mas isso varia de cada pessoa, mas ela tem uma certa influência na vida daquelas pessoas. Aqui nós temos o jornal canadense, The Mail and Empire. Setembro de 1931 noticiou que Grã-Bretanha anuncia a suspensão do padrão ouro para deter os saques que ameaçam gerar o colapso da libra esterlina. Ocorre que isso acabou trazendo as piores consequências para a economia mundial. A humanidade rebelde sofreu mais uma vez as terríveis consequências do dia do julgamento econômico do mundo pelo Messias. Políticos e economistas tinham certeza que o ano de 1931 traria a recuperação, mas o que ele trouxe foi uma crise, depressão ainda muito mais profunda. A maior queda percentual de toda a história da Bolsa de Nova York ocorreu no dia 19 de outubro de 1987. Foram 22,61% da queda de um único dia. Esse dia ficou conhecido como Black Monday. As bolsas de todo o mundo despencaram, gerando pânico nunca experimentado pelo mercado financeiro até os dias de hoje. Ninguém entendeu, pois em agosto demonstrava uma certa maturidade, mas tinha algo que o mundo não percebeu. 23 de setembro de 87, chegou a era, o dia 29 de Elul, que era Shemitah, Shemitah de 87. O dia do julgamento econômico do mundo pelo Messias, o dia fatal previsto na Bíblia. Como não havia perdão e misericórdia entre os homens, o Messias derramou o seu juízo e começou a atingir as economias do mundo poucos dias depois. Sim, apenas 26 dias depois, do dia 29 de Elul, o dia do julgamento, ocorreu a queda recorde do mercado financeiro mundial, desencadeando uma grave crise, expondo a fragilidade da economia mundial. O dia 23 de setembro de 1987, além de ser o dia 29 de Elul, do ano Shemitah de 87, também foi o dia que ocorreu um eclipse do Sol. Olha que interessante, pessoal. Aqui nós temos a imagem do jornal Daily News, de 29 de outubro de 87, resumiu o que aconteceu. Pânico em todos os mercados. Ocorre que, em 19 de outubro de 1987, apenas 26 dias após o dia fatal previsto na Bíblia, 29 de Elul, do ano Shemitah de 87. Pânico no mercado financeiro mundial. A Bolsa de Nova York apresenta uma queda recorde de 26,61% percentual, esse nunca mais atingido até os dias de hoje.
Aqui nós temos, observe, aqui nós temos, para você observar, o tamanho da queda no dia 19 de outubro de 1987. Aqui nós temos o tamanho da queda, tá bom? A primeira grande crise do petróleo foi desencadeada em 16 de outubro de 73, apenas 20 dias depois do dia 26 de setembro de 73, que foi o dia 29 de Elul do ano Shemitah de 73, o dia do julgamento econômico da humanidade pelo Messias, conhecido como dia fatal previsto na Bíblia. Naquele dia, 16 de outubro de 73, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, aumentou o preço do barril do petróleo em 70% e decretou o embargo da exportação para diversos países do mundo, gerando uma das maiores crises nos Estados Unidos, repercutindo em todo o mundo ocidental e também no Brasil. No Brasil, por incrível que pareça, fez explodir a espiral inflacionária. Os efeitos dessa crise se fizeram sentir por vários e vários anos. Como se pode ler as notícias extraídas no site www.c, depois você dá uma observada aqui, em que se refere à revista Time e ao site. Refere-se à primeira crise do petróleo, assim revelam. Em 1973, there were crises to start in October. Não vou ler em inglês, porque inglês não é a minha praia. Mas aqui tem a tradução. A crise do petróleo de 1973 iniciou-se em outubro de 73, quando os membros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, ou a OPEP, o APEC, composto pelos membros árabes da OPEP, além de Egito, Síria e Tunísia, proclamou o embargo do petróleo. Aqui nós temos a reportagem, tá? Nós temos a reportagem acerca desse fato. E aqui nós temos a foto ao lado, o secretário dos Estados Unidos, em dezembro de 73, Henry Kissinger, tentando chegar a um acordo com o rei Faisal, da Arábia Saudita, no sentido de que fosse revista a elevadíssima alta dos preços do petróleo pela OPEP, bem como fosse revisto o embargo do petróleo imposto aos países do Ocidente, principalmente porque estava afetando gravemente a economia de quem? Dos Estados Unidos. Aqui nós podemos ver um gráfico, né? O gráfico ao lado. O rei Faisal e os demais países árabes não atenderam ao pedido dos Estados Unidos. E o preço do petróleo nunca mais voltou aos patamares anteriores à crise, como pode observar no gráfico ao lado. Apesar da segunda crise do petróleo já estar sendo desenhada desde a Revolução Iraniana de 79, o preço do barril veio a disparar a partir de 22 de setembro de 1980, com o início da guerra de Irã e Iraque, apenas 12 dias depois do dia 10 de setembro de 1980, que corresponde ao quê? Ao dia 29 de Elul, que é o dia do julgamento da humanidade pelo Messias, conhecido como dia fatal. Naquele dia 22 de setembro de 1980, começou a guerra Irã-Iraque, levando o preço do petróleo a níveis recordes e também históricos, levando diversos países a uma crise econômica. Os Estados Unidos levaram suas taxas de juros em 1981, o México em 82, o Chile em 82, o Brasil em 83, decretaram moratória por absoluta ausência de divisa. Passado 10 de setembro de 1980, o dia do julgamento econômico do mundo, o dia fatal previsto na Bíblia, transcorrido apenas 12 dias, dá-se início à guerra Irã-Iraque. 22 de setembro de 1980, na principal região produtora de petróleo do mundo, mergulhando o mundo em uma das maiores crises econômicas do século 20, desculpa. Abaixo
a edição do Jornal do Brasil se referindo ao 22 de setembro de 1980, início da guerra de Irã-Iraque. Irã ocupa a entrada do Golfo, Iraque diz que guerra é total. Aqui nós temos outro jornal, o jornal o Globo, desta época, falando: Rio, em 1982, o Brasil quebrou, deixando de pagar a dívida externa. Esse capítulo da história econômica brasileira começou a desenhar em 73. Olha só que interessante. Para quem não sabe, 73 também foi o ano Shemitah, quando aconteceu o primeiro choque do petróleo. E a situação saiu do controle com a subida dos juros americanos, como forma de segurar a inflação pressionada pelo petróleo após a alta dos preços no segundo choque e impulsionar o crescimento. O presidente do Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, Paul Volcker, elevou os juros básicos, a taxa média dos Fed Funds, juros americanos, passou de 10,87% em setembro de 80 para 19,10% em junho de 1981. Olha que trágico. Na década de 90, o mundo parecia experimentaria os melhores dias da sua existência. Nos Estados Unidos, o governo Clinton estava conseguindo recuperar a economia americana. No Brasil, o Plano Real conseguia frear a inflação sem saída expressiva de capitais durante o ano de 1994. A economia do México era o exemplo para o sistema financeiro internacional. Até que, 20 de dezembro de 1994, o ministro da Fazenda do México ampliou a banda cambial em 15,3%, causando pânico entre os investidores, levando o México a uma depressão surpreendentemente profunda, derrubando em todo o mundo as cotações dos títulos dos países emergentes. E não parou por aí. Em 1995, o mundo sofreu com o aprofundamento da crise mexicana. Em 97 e 98, explodiu a crise asiática. E em 98, a Rússia mergulhou o mundo em outra grave crise. Em 99, o Brasil é gravemente afetado com uma crise cambial, sem precedentes também, como se observa. O Shemitah de 94, seguindo o padrão bíblico, produziu juízos duradouros. Meu irmão, não resta dúvidas que o Messias está, de certa forma, realizando o juízo econômico sobre a humanidade. Não resta dúvida. Tudo aquilo que foi apontado, falado, aqui nós temos a reportagem, México desvaloriza peso em 15%. A maioria dos consultores lembrou que os problemas mexicanos são singulares. O México tem hoje o mais alto déficit em relação ao PIB. O desempenho da sua economia tem sido frágil, as taxas de juros estão altas e há ainda agitação política, aguçada há 2 dias com o novo levante dos guerrilheiros do Exército Zapatista e a Libertação Nacional em Chiapas, né? Conclusão. De acordo com o que estudamos até o momento, definimos que, de fato, foi estabelecido um juízo sobre todos aqueles que não observam o Shemitah. Lembrando que o ano de 2022 não é a previsão, tá? Não estou fazendo previsão aqui, não estou fazendo de modo algum previsão, tá ok, pessoal? Mas o ano de 2022 está chegando, e com ele o ano Shemitah. E como nós vimos, não tem como fugir ao dia 29 de Elul, o dia do juízo. Se você parar para observar, verá que a economia mundial ela tende a rumar por esse caminho.
porque nós já estamos vivendo os piores dias da humanidade. A pandemia do coronavírus trouxe um agravo terrível na nossa economia, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. As potências mundiais estão de cabelo em pé, porque precisam de algo para alavancar a sua economia. Por isso, quero deixar você alerta, quero falar para você que você continue estudando acerca desse assunto, para que você possa compreender mais acerca do Shemitah. Como é de costume, vamos orar, encerrando, que é a oração depois do estudo da Torá. Diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torá emet Yeshua mishchenu vechae olam natah betorreno. Baruch atah Adonai noten Torá. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu a Torá da verdade, Yeshua, nosso Messias, e colocou a vida eterna em nosso meio. Bendito és tu, Senhor, doador da Torá. Lehi traot, e até o próximo estudo em breve. Deus